Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador, e hoje é dia de, olha a cola passando aqui embaixo, contos e casos, ou casos e contos espirituais, apresentação eu. Tema de hoje, eles viverão. Me recuso a mostrar a capa do livro, porque o livro está, ou não está mais, entendeu? Mas, para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Pai, por mais esse encontro informal entre amigos, encarnados e desencarnados, em torno das histórias de Irmão X. A gente aprende tanto com isso, meu Pai. Muito obrigada. Obrigada pela paciência, pelo carinho, pelo cuidado para conosco. Gratidão, Senhor Jesus, por todos os seus ensinamentos. Gratidão, Mãe Maria, pelo seu acolhimento de sempre. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar envoltos em muita paz, graças a Deus. Pergunta 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta 2, a água está por aqui, e eu já vou beber a minha, que já viram que a minha garganta hoje vai dar trabalhinho, né? Mas tudo bem. Eu tuço, paro, volto, estou em casa, as minhas instantes ali, aqui é a Mortícia. Mortícia, meu computador. Vamos nós. Hoje acredito que dê para eu ler a história toda e depois voltar. Vamos lá? Então, senta que lá vem a história. Eles viverão. 11 anos após a crucificação do mestre, Tiago, o pregador, filho de Zebedeu, foi violentamente arrebatado por esbirros do Sinédrio em Jerusalém, a fim de responder a processo infamante. Arrancado ao pouso simples, depois de ordem sumária, ei-lo posto em algemas sob o sol causticante. Avançando ao pé do grande templo, na mesma praça enorme em que Estevão achara o extremo sacrifício, imensa multidão entrava-lhe a jornada. Tiago, brando e mudo, padece, escarnecido. Declaram-no embusteiro, malfeitor e ladrão. Há quem lhe cuspa no rosto e lhe estraçalhe a veste. A morte! A morte! Centenas de vozes gritam inesperada condenação, e Pedro, que de longe o segue, estarrecido, fita o irmão desditoso a entregar-se humilhado. O antigo pescador e aprendiz de Jesus é atado a grande poste e, ali mesmo, sob a alegação de que Herodes lhe decretara a pena, legionários do povo passam-no pela espada, enquanto a turba estranha-se e apedreja os despojos.
Simão chora, sozinho, ao contemplar-lhe os restos, voltando logo após para o seu humilde tugúrio. Melhor, seu humilde refúgio. Depois de algumas horas, veio a noite, envolvente, acalentar-lhe o pranto. De rústica janela, o condutor da casa inquire o céu imenso, orando com fervor. Por que a tempestade? Por que a infâmia atroz? A infâmia soez. O pobre amigo morto era justo e leal. Incapaz de banir a ideia de vingança, Pedro lembra os algozes em revolta suprema. Como desejaria ouvir o mestre agora? Que diria Jesus do terrível sucesso? Nesse instante, levanta os olhos lacrimosos e observa que o Cristo lhe surge, doce, à frente. É o mesmo companheiro de semblante divino. Ajoelha-se Pedro e grita-lhe: Senhor, somos todos contados entre os vermes do mundo. Por que tanta miséria a desfazer-se em lama? Nosso nome é pisado e o nosso sangue verte em homicídio impune. A calúnia feroz espia-nos o passo. E talvez porque o mísero soluçasse de angústia, o mestre aproximou-se e disse com carinho, a afagar-lhe os cabelos: Esqueceste, Simão? Quem quiser vir a mim, carregue a própria cruz. Senhor, retrucou em lágrimas o apóstolo abatido, não renego o madeiro, mas clamo contra os maus. Que fazer de Jorebe, o falsário infeliz, que mentiu sobre nós de modo a enriquecer-se? Que castigo terá esse inimigo atroz da verdade divina? E Jesus respondeu, sereno como outrora, jamais amaldiçoes. Jorebe vai viver. E Amenabe, Senhor, que punição a dele se armou escuro laço tramando-nos a perda. Esqueçamo-lo em prece, porque o pobre Amenabe vai viver igualmente. E Joaquim Ben-Mad, não foi ele, talvez, o inspirador do crime? O carrasco sem fé que a todos atraiçoa? Com que horrenda aflição pagará seus delitos? Foge de condenar. Joaquim vai viver. E Amós, o falso Amós, que ganhou por vender-nos? Olvidemos Amós, porque Amós vai viver. E Herodes, o rei vil, que nos condena à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus. Mas Jesus, sem turvar os olhos generosos, explicou simplesmente: repito-te outra vez, quem fere ante a lei será também ferido. A quem Perdão. A quem pratica o mal, chega o horror do remorso. E o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Simão baixou a face banhada de pranto, mas ergueu-a em seguida para nova indagação. O Senhor, entretanto, já não mais ali estava. Na laje do chão só havia o silêncio que o luar remanescente adornava de luz. Né? Os temas dessa história são comuns aos nossos sentimentos, pensamentos, né? Pelo menos a maioria de nós. Ódio, vingança, perdão.
Quem foi Tiago? Né? Já que começa assim. Tiago, o pregador, filho de Zebedeu. Na apostila do EAD, volume 1, no roteiro 5, nós temos dados biográficos dos continuadores de Jesus. Dados biográficos dos apóstolos. Nós temos Tiago Maior. Coloca as referências sobre ele, tem em Mateus, em Marcos, em Lucas, em Atos dos Apóstolos. Pescador, nascido em Betsaída, Galileia, irmão de João, o evangelista, filho de Zebedeu, fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Existem suposições fundamentadas no texto de Lucas 6,16 e dos Atos dos Apóstolos 1,13, de que Tiago Maior seja também irmão de Judas Tadeu por parte de mãe. Não é o Judas Iscariotes, foi o outro Judas, o Tadeu, que ficou no lugar, né, compondo o colégio apostólico, quando o Judas Iscariotes, né, desencarnou. E aqui vem falando que 4 pessoas no Novo Testamento têm o nome de Tiago, do grego Iacobos, que é uma das 2 formas gregas do nome hebraico Jacó, a outra sendo a simples transliteração de Iacobo. Como Jacó era um ancestral referenciado em Israel, Tiago foi um nome comum entre os judeus do período romano. Ou seja, né, o Jacó virou Iacobos, que virou Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, era um pescador galileu na área de Cafarnaum, no mar da Galileia. Eu peguei a mania de falar Cafarnaum, porque eu aprendi com uma judia brasileira na rede social, né? Cafarnaum. A gente, né, em português, fala Cafarnaum. Mas eu acho tão bonito o nome, né? No idioma judeu, que eu falo Cafarnaum. Bom, a de Cafarnaum, no mar da Galileia, um sócio, juntamente com seu irmão João, de Simão Pedro, estava trabalhando no negócio encabeçado por seu pai quando foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. Tiago e João formaram, ao lado de Pedro, o núcleo mais estreito de 3 entre os 12 apóstolos. Eles testemunharam a ressurreição da filha de Jairo, estiveram presentes à transfiguração e observaram, e em parte dormiram, enquanto ela ocorria, a agonia de Jesus em Getsemane. Getsemane, aqui tem acento, sempre falo Getsemane. Getsemane. Ao que parece, Tiago e João expressavam-se explosivamente, ou esperavam que Deus lançasse um súbito julgamento sobre os inimigos de Jesus, porque foram apelidados Boanerges, sons de trovões. Fora dos evangelhos sinóticos, Tiago, filho de Zebedeu, aparece somente em Atos. Estava presente na sala superior com um grupo que esperava Pentecostes. A única outra referência a ele no Novo Desculpa, hoje o negócio está complicado, hein? Estou pegando no tranco? A única outra referência a ele no Novo Testamento é a notícia enigmática de que Herodes Agripa I o havia matado. Ele foi, assim, o segundo mártir registrado da igreja, depois de Estevão, e o primeiro do grupo apostólico a morrer, com exceção de Judas Iscariotes, que havia sido substituído como apóstolo. Bom, aí chega o irmão X e nos fala isso. Ó, que ele foi violentamente arrebatado por esbirros do sinédrio. Esbirros, polícia. Haviam guardas nas portas da cidade, nas entradas do templo, e eram constituídos pelos levitas. Levitas eram descendentes de Levi, que foi um dos filhos de Jacó, que não teve direito a nenhuma herança, partição de nada lá entre os filhos. Quando os israelitas, naquela época, lembra que Moisés saiu, deixou os israelitas recém-trazidos do Egito
a sós, eles pegaram as joias, derreteram, formaram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Então, quando os israelitas adoraram o bezerro de ouro, e o Moisés chegou, Moisés mandou matar todos os que haviam adorado o bezerro de ouro. E quem foi que fez isso foram justamente os levitas. Que a partir daí ficaram consagrados ao Senhor com essa atitude. Consagrados significa tornados sagrados ou santos por Deus. O próprio Deus que mandou não matarás. Tem umas coisas meio sem nexo, né, nesses acontecimentos. Como é que Moisés manda matar se foi através dele, mediunicamente, que veio a ordem, não matarás? Eu não sei se em termos cronológicos isso foi antes ou depois. Mas mesmo assim a gente vê que Moisés, assim, não era uma santa criatura, Batman. Tá, pelas coisas da época, ok, né? Como as pessoas agiam, até incompreensível, né? Mas, como depois eu acredito que ele tenha se emendado, vamos em frente, né? Quem eram os levitas? Assistentes dos sacerdotes no trabalho do santuário, além de ser guardas, juízes e escribas, porteiros, músicos, cantadores, ainda tomavam conta do din-din do templo. E o Sinédrio, ou Sanhedrim, era a corte suprema da lei judia, com a missão de administrar a justiça, interpretando e aplicando a Torá, tanto oral como escrita. Exercia simultaneamente a representação do povo judeu perante a autoridade romana. Composta de 70 membros, o juiz principal era o sumo sacerdote, e era ele que separava os demais, né, em corte dos sacerdotes, em fariseus e anciões. E aí continua irmão X. Então, por esbirros do Sinédrio, então, um bando de levitas foi lá, os guardas, polícia, e prendeu Tiago, né? A fim de responder a processo infamante. Foi aberto um processo contra ele pela corte lá, né, dos judeus. Arrancado ao pouso simples, então estava quieto em algum lugar, depois de ordem sumária, embora, ei-lo posto em algemas sob o sol causticante. Avançando ao pé do grande templo, chegando perto, na mesma praça enorme em que Estevão achara o extremo sacrifício, imensa multidão entrava-lhe a jornada. Então, vamos parar aqui para duas coisas. Primeiro, limpar meu óculos, que eu não estou enxergando mais direito. Tem algo aqui. E a gente encontra essa referência, né, já nós encontramos essa referência a Estevão, no local onde ele foi, né, sacrificado, lá em Paulo Estevão, onde Tiago foi, já que o irmão X falou que foi no mesmo lugar, vamos lá em Paulo Estevão e vamos pegar um trecho do diálogo de Saulo com a noiva. Ele levou Abigail para a cidade para que ela acompanhasse, né, o julgamento. Ela não queria e tal, porque não estava afim de ver apedrejamento de ninguém, mas o Saulo insistiu, e ela, para não brigar, porque já sabia que o Saulo era pavio curto, para não brigar com ele, né, e a mulher era muito submissa ao homem, ela falou o seguinte: tá bom, eu vou, mas eu vou no final, tá bom assim? E tá, tudo bem. Mas, como estava na casa de uma amiga de Saulo, Saulo pertencia ao Sinédrio, né?
E aí ele se despede da noiva e fala assim, bom, então até logo no templo. No templo? A amiga falou, sim, Abigail irá assistir à parte final da punição de Estevão. Mas como? Mulheres na cerimônia? E aí ele fala, nos situa junto com o que o irmão X colocou para a gente. A lapidação se dará nas proximidades do altar dos holocaustos e não nos átrios sagrados. E aí, fechar aqui, vamos voltar aqui para irmão X. Mas antes de entrar para o irmão X, quando ele fala assim, no pátio do templo, logo na entrada, né, essa área de holocaustos, o que era isso? A gente já sabe que o povo fazia sacrifício por tudo e por nada, né, de animais. E havia esse local próprio para isso. No pátio do templo, logo na entrada principal. Então, esse altar ficava lá. Toda pessoa que entrava necessariamente contemplava e passava bem próxima do altar. Era um local de sacrifícios e manjares, para expiação de culpa, expiação de pecados, em agradecimento, por nada, vou sacrificar e tal, quanto foi. E tinha, ele era todo de cobre, e tinha até uma, como é que a gente fala, gente? Sabe aquela gradezinha que a gente faz churrasco portátil, assim? Também tinha uma, tinha todos os altares holocaustos, tinha todos e o altar era feito em cobre, e todos os utensílios próprios eram em cobre. Então, como ficava no pátio, né, antes de entrar no templo, tanto que Jesus fala, vai, oferece no templo, depois vai te mostrar o sacerdote. Por quê? Tinha que entrar, sacrificar um animal ali em agradecimento né, a Deus, e depois, por exemplo, o Ranceniano, estou vivo, que o nome dele havia sido riscado do livro dos vivos. Então, tem que escrever o cara de novo aí que o cara está vivo. Né? Então, era essa a sequência. Então, havia um pátio, né, grande, antes de chegar ao altar, que foi ali que aconteceu. Tiago, brando e mudo, padece escarnecido. Gente, se a gente pegar um trecho de como o povo tratou Estevão, a gente pode entender o peso aqui do Tiago, do que aconteceu com o Tiago. Né? Não sei se vai dar tempo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não vai dar. Mas tudo bem. Declaram-no embusteiro, malfeitor e ladrão. Há que ele cuspa no rosto, ele estraçalha a veste. Com Estevão também aconteceu a mesma coisa. Só que toda vez que puxavam as roupas do Estevão estavam tão gastas que toda vez que faziam isso, a roupa rasgava. Deixa eu ver aqui. A gritaria, olha, em relação ao Estevão, a gente pode pegar esse acontecimento e entender o que aconteceu com o Tiago. Isso aqui é com o Estevão. A gritaria tomava proporções assustadoras. Alguns fariseus mais irritados, burlando os guardas, aproximaram-se de Estevão, tentando arrastá-lo sem compaixão. Entretanto, ao primeiro puxão da gola rota, um pedaço da túnica rafada ficava-lhe nas mãos. Foi necessária a intervenção da Força Armada para que o moço de Corinto não fosse estraçalhado ali mesmo pela multidão furiosa e delirante. E aí aconteceu a mesma coisa com o Tiago. Há que ele cuspa no rosto, então começaram, né, a dizer que ele era embusteiro, malfeitor, ladrão,
cuspiram no rosto, rasgando a roupa, e morre, 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 morre. A morte é a morte. Centenas de vozes gritam inesperada condenação. E Pedro, que de longe o segue estarrecido, fita o irmão desditoso a entregar-se humilhado. O antigo pescador e aprendiz de Jesus é atado ali, e sob a alegação de que Herodes lhe decretara a pena, legionários do povo, né? E a turba ainda apedreja o corpo. Aí o Simão chora. Quando vê, vai lá, chega perto, vê o que aconteceu e volta depois para onde estava, quietinho no canto dele, escondidinho ali. Depois de algumas horas, veio a noite envolvente acalentar-lhe o pranto. Deitava na janela, né? Orando. Mas o que é que palavras que ele estava colocando na prece? Por que a tempestade? Por que a infâmia sois? O pobre amigo morto era justo e leal. É o questionamento, esse questionamento que Pedro fez. Será que também nós já não fizemos as mesmas questões quando nos acontece alguma coisa, né, na nossa vida? O pensamento, né, ele continua. Incapaz de banir a ideia de vingança, Pedro lembra os algozes em revolta suprema. E nós, não? Nós já nos sentimos assim? Revoltados? Vontade de se vingar? Uma coisa assim. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel fala o seguinte. Deixa eu achar a página aqui. Aqui. A lição se intitula Perseguidos. Batido no ideal de bem-fazer, desculpa e avança à frente. Açoitado no coração, enxuga as lágrimas e segue adiante. A indulgência é a vitória da vítima, e o ouvido de todo o mal é a resposta do justo. Acúlios despontam no corpo da haste verde, mas a rosa, em silêncio, floresce, triunfante por cima deles, enviando perfume ao céu. Sombras da noite envolvem a paisagem terrestre na escuridão do nadir. Todavia, o sol, sem palavras, expulsa as trevas cada manhã, recuperando-a para a alegria da luz. Lembra-te dos perseguidos sem causa, que se refugiaram na paz da consciência em todas as épocas. Sócrates bebe a cicuta que lhe impõe a boca. Entretanto, ergue-se à culminância da filosofia. Estevão morre sob pedradas, abrindo caminho a 3 séculos de flagelação contra o cristianismo nascente. Contudo, faz-se o padrão do heroísmo e da resistência dos mártires que transformam o mundo. Gutenberg é processado como devedor relapso, mas cria a imprensa, desfazendo o nevoeiro medieval. Jan Hus é queimado vivo, mas imprime novos rumos à fé. Colombo expira abandonado numa enxerga em Valladolid. No entanto, levanta-se para sempre na memória da América. Galileu, preso e humilhado, desvenda ao homem nova contemplação do universo. Lutero, vilipendiado, ressuscita as letras do Evangelho. Giordano Bruno, atravessando pavoroso suplício, traça mais altos rumos ao pensamento. Lincoln tomba assassinado, mas extingue o cativeiro no clima de sua pátria.
Pasteur é ironizado pela maioria dos seus contemporâneos. No entanto, renova os métodos da ciência e converte-se em benfeitor de todos os povos. E ainda ontem, Gandhi cai sob golpe homicida, mas consagra o princípio de não violência. Entre os perseguidores contam-se os obsidiados, os intemperantes, os depravados, os infelizes, os caluniadores, os calculistas e os criminosos, que descem pelas torrentes do remorso para a necessária refundição mental nos alambiques do tempo. Mas, entre os perseguidos sem razão, enumeram-se quase todos aqueles que lançam nova luz sobre as rotas da vida. É por isso que Jesus, o divino governador da terra, preferiu alinhar-se entre os escarnecidos e injuriados, aceitando a morte na cruz de maneira a estender a glória do amor puro e a força do perdão, para que se aprimore a humanidade inteira. E aí a pergunta, né? Por que Pedro gostaria de encontrar Jesus? Por que Jesus ia falar num momento desse, meu Deus do céu? Né? E o que Jesus diria? Ele avisou. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. E se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Né? Então, Kardec vai falando sobre o ponto de honra, né? Aquela susceptibilidade sombria, da sede do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse, retribuir o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentar-lhe a outra. Né? Não é para bate mais que não. Não vai discutir com a criatura. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Mas para tomar o pé da letra, não é igual arrancar o olho quando for causa de escândalo, vai lá e clac, não. Senão, seria impedir toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando de todo e qualquer motivo de temor. Não é isso. Tem que ter freio. E o próprio instinto de conservação diz, não, tira o pescoço daí. Não é isso. Enunciando, pois, aquela máxima, Jesus não pretendeu interdizer toda defesa, mas condenar a vingança. Dizendo que apresentemos a outra face, aquela que nos haja batido numa, aquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, e suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. Ele disse. Ele tinha dito. Né? E aí, nós vamos também no Pão Nosso. Página 310, aqui, lição 142, revides.
Ele coloca um trecho da carta de Paulo, na primeira aos Coríntios 6, 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Sofrer significando suportar, tolerar, né? Aquilo que Kardec falou. Peraí, não é para o cara estar errado. Não, peraí. O cara está cometendo um crime, é outra história. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam por meio do desregramento mental e da convenção. Gente, perdão, hoje a minha mente está pegando no tranco hoje. Por meio do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Sabe aqueles... Acontece? Acontece. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações, por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz, se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar, a seu tempo, com proveito. Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Vamos continuar. Jesus apareceu, Pedro, vá, desabafou sobre tudo o que está acontecendo, né? Contados entre os vermes, por que tanta miséria, nosso nome é pisado, o sangue verte, calúnia. E mestre responde a Jesus, né? Antes da resposta de Jesus, vamos lá. E nós, quando nós conhecemos e abraçamos, né, a doutrina espírita, o que é que a gente ouve de parentes, amigos, conhecidos? O que é que já aconteceu conosco? Se a gente for parar para pensar, as frases mais comuns dentro de casa é: vai para o centro outra vez? Leva a cama, dorme lá. Conhecidos, tá ficando fanático, hein? Né? Pois é. E a resposta de Jesus para Pedro e para nós foi: esqueceste, Simão? Ou seja, eu já falei isso para você. Quem quiser vir a mim, carregue a própria cruz. E aí nós vamos lá no Fonte Viva. Vou pegar outro material aqui, que ficou longe. Ótimo, está ali já. No Fonte Viva, da lição número 5. Consegues ir? Vinde a mim, Jesus em Mateus 11, 28. O crente escuta o apelo do mestre, anotando em abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes.
Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim, do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo, entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiados fortes. Além, assinala-se o convite divino de promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere, o desânimo, isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e, à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? E como era de se esperar, assim como nós, Pedro começa assim, coloca para Jesus uma lista, querendo justiça. O Jorebe, né, que mentiu sobre eles, para ele ganhou dinheiro com isso. O Amenabe, né, que armou armadilhas para eles. O Joaquim Ben Mad. Joaquim Ben Mad, talvez foi ele que inspirou o crime, né? Vai em frente, a lista é grande. Amós, que ganhou dinheiro pela delação. E Herodes. E o que Pedro queria? Castigo, punição. Qual que horrenda aflição eles vão sentir na pele. Tipo assim. E nós? Não, a gente fala isso não. Ah, não? Quantas pessoas por aí não falam assim? Deus tarda, mas não falha. Deus é pai. Deus é pai. Deus está vendo. Deus está vendo. Reencarnação existe. Nós terceirizamos a vingança. Mas que a gente está doido para que aquela pessoa se ferre? Ah, estamos. Ainda. E quais foram as respostas de Jesus? Não amaldiçoar, esquecer na oração, não esquecer e ora, vai rezar, esquece. Não condena porque vão viver. E aí, já falei sobre esse livro aqui, O Homem que Mudou a História, nos lembra que Jesus nos ensinou a ter em mente a justiça que impera no reino dos céus. Ela é a garantia de que a alma justa e moralmente elevada vai desfrutar das bem-aventuranças existentes na vida futura. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, os que padecem perseguições por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Assim, consciente de que uma justiça maior impera sobre todos, devemos agir com amor à justiça, praticando-a de modo a beneficiar sempre o próximo, através do respeito a seus direitos em nossas relações sociais, decisões e ações. E vai que é a gente que aprontou com o outro. Richard Simonetti, nesse livro aqui, Destino em Suas Mãos, uma frase de Francisco de Assis, né, onde houver ódio, leve perdão, né? Não é isso? Página 28, perdão onde haja injúria.
Diz a esposa sofredora: meu marido me abandonou por outra mulher, não me conformo. A vida ficou complicada, não tem mais graça, estou muito infeliz. Diz o semeador da paz: a mágoa é como um espinho cravado no peito. Machuca, dói, incomoda. Perdoe para libertar-se. Esqueça. Siga o seu caminho. Segundo alguns exegetas, nos textos evangélicos em grego, perdoar é sinônimo de desligar. Exatamente o que ocorre conosco quando perdoamos. Desligamos-nos da mágoa, do ressentimento, livramos-nos da intranquilidade, tiramos o espinho de nosso peito. E Jesus continua, porque quando ele fala, né, sobre Herodes, como assim? E o Herodes? E Jesus continua, repetindo para Jesus: quem fere ante a lei será também ferido. A quem pratica o mal chega o horror do remorso. E o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Voltamos aqui no mesmo livro, O Homem que Mudou a História, do Gesiel Andrade. A cada um segundo as suas obras. Jesus revelou-nos ainda o princípio predominante na justiça de Deus. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Por isso disse: quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai, com seus anjos, dará a cada um a paga segundo as suas obras. Mateus, capítulo 16, versículo 17. Dessa forma, devemos pautar sempre a nossa vida na realização das ações justas, porque vivemos sob o império das consequências das próprias obras. Medindo cuidadosamente as repercussões de cada ação e avaliando com cautela as consequências, boas ou más, de cada atitude ou realização, praticamos somente o bem e realizamos as boas obras que nos mantêm em consonância com a justiça verdadeira. Voltamos à religião dos espíritos. Já caminhando para o final da história de hoje. Deixa eu ver qual foi. Página 253, 254. Abençoa. Deixa que a bênção de Deus te alumie o coração para que saibas abençoar. Ninguém prescinde do amor para viver. Observa os que marcham desdenhosos, ignorando-te a presença, habituados à convicção de que o ouro pode comprar a felicidade. Abençoa-os e passa. Ninguém conhece o rochedo que o barco da ilusão lhes infligirá, o derradeiro travo de angústia. Vês inquietos que se desmandam no poder. Abençoa-os e passa. Muitos deles simplesmente arrastam as paixões que os arrastarão para o gelo do ostracismo ou para a cinza do esquecimento. Contemplas, espantado, os que são portadores de títulos preciosos a te exigirem considerações e tributos especiais. Abençoa-os e passa. O tempo cobrar-lhes-á aflitivo imposto da alma pelas distinções que lhes conferiu. Ouves triste os que injuriam e amaldiçoam. Abençoa-os e passa. São eles tão infelizes que ainda não podem assinalar as próprias fraquezas. Fitas admirados que fazem tábua rasa dos mais altos deveres para desfrutarem prazeres loucos, enquanto a vitalidade lhes robustece o corpo jovem. Abençoa-os e passa. Amanhã surgirão acordados em mais elevado nível de entendimento. Se alguém te fere, abençoa. E se esse mesmo alguém volta a ferir-te, abençoa outra vez. Não te prevaleças da crueldade para mostrar a justiça, porque a justiça integral é de Deus, e todos viverão para conhecê-la. Se teu filho é rebelde e insensato, abençoa teu filho, porque teu filho viverá. Se teus pais são irresponsáveis e desumanos, abençoa teus pais, porque teus pais viverão.
Se o companheiro aparece ingrato e desleal, abençoa teu companheiro, porque continuará ele vinculado à existência. Se há quem te calunia ou persegue, abençoa os que te perseguem e caluniam, porque todos eles viverão. Humilhado, batido, esquecido ou insultado, abençoa sempre. Basta a vida para retificar os erros da consciência. Inquirido certa vez pelo apóstolo quanto ao comportamento que lhe cabia perante a ofensa, afirmou Jesus: perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Com isso, o Divino Mestre desejava dizer que ninguém precisa vingar-se, porque o autor de qualquer crueldade tê-la-á como fogo nas próprias mãos. Aí Pedro quis continuar, mas Jesus já tinha ido embora, mesmo porque tudo já havia sido dito, não é? E a gente para pensar que todos nós viveremos. Como é que estão os nossos sentimentos? No livro O Caminho das Virtudes, Jason ou Jason de Camargo, tá assim, que ele coloca para nós uma pergunta multiuso. Eu preciso disso? Eu preciso mesmo estar sofrendo assim? Eu preciso mesmo conservar essa mágoa? Por que ficar com uma mágoa arquivada? Por que guardar fel dentro de si mesmo? O fel o destruirá por dentro e o fará infeliz. Perdoe e siga em frente. Deixe cada um com a sua consciência ou inconsciência. Então, não se esqueça da pergunta. Eu preciso disso? Produção, alguém para eu dar oi? Ou posso partir para a prece? Partiu prece. E uma prece de Emmanuel, intitulada Oração do Perdão. Fica para a gente. Dá para me colocar no ar? Beleza. Então, vamos lá, gente, para encerrar, porque o sinal está fazendo gracinhas. Diz assim a prece. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoaste e nos perdoas a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer-nos irmãos que a treva infeliz. Induze-nos, desculpa, gente.
a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que, por isso mesmo, as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticar. Senhor Jesus, que assim seja, que as palavras de Emmanuel sejam as nossas palavras, que a gente entenda realmente o que significa perdoar e que o seu amor nos dê força para praticar o auto-perdão e o perdão ao próximo. E que o amor de Mãe Maria nos acolha sempre nesses momentos de dúvida, de medo, de angústia, de dor, nos lembrando que isso também vai passar. Gratidão por tudo e que o seu amor, Senhor Jesus, e o amor de Mãe Maria possam continuar conosco, sempre, sempre. Graças a Deus, muita paz para todos. Oi, Márcia, tudo bom? Boa tarde. Estamos acabando, então. Acabou meu tempo. Tchau. Até sexta-feira, com outra história desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Perdão pelas faltas. Perdoar é divino, por favor. Me desculpem as falhas técnicas. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.